Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Renato Braga Podcast, mais um podcast para vocês e hoje a gente está com uma pegada um pouco diferente. A ideia é trazer um pouquinho ah, uma ótica diferente a respeito do pensamento, a respeito da vida, provocações, tá? Sobre formas diferentes de pensar. E para isso nós trouxemos aqui um cara que, para mim, é um dos pensadores natos da internet, Erlan. Erlan, tudo bem? Olá, Renato, é um prazer estar aqui com você. Tô bem, obrigado pelas tão lindas palavras em relação à minha pessoa. Não, cara, o que destacou assim em você é a forma diferente de pensar, tá? De olhar com uma ótica diferente, ou usar, expressar de uma forma diferente, tá? Isso eu acho que eu achei bem legal. Para quem não conhece, o Legal, Erlan é o host do Ovelhas Elétricas, né? isso. Podcast muito massa. Tem um outro podcast também que você é host, né? Qual que é? Cara, eu tive o projeto Mundo Afora entre 2016 e 2021, mas aí por questões mesmo de tempo e falta de organização pessoal mesmo, para organizar as pautas e os convidados, ele acabou ficando aí num arquivo, não se sabe por quanto tempo, mas hoje é só o Ovelhas mesmo. Massa, muito bom. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre pensar, tá? Dentro do âmbito, no âmbito da igreja, Ok. tá? O que nós temos hoje, né? É claro que nada aqui é generalizado, tá? Tudo aqui é com base numa ótica específica. Infelizmente, nós vemos uma movimentação muito de massa em algumas igrejas, onde aquilo que o mestre da igreja, né, ó, aquele que mestra, aquele que ensina, aquele que pastoreia, traz uma interpretação específica a respeito de determinado assunto, e as pessoas acabam tomando isso como verdade, sem mesmo antes de ter uma análise pessoal a respeito daquilo, tá? Por mais que aquilo seja de fato verdade, tá? Eu entendo que algumas pessoas têm uma dificuldade de ter de buscar o conhecimento de forma paralela ao que eles aprendem, tá? O que você tem visto, Hernan, em relação a esse assunto? Você vê que as pessoas de fato têm essa dificuldade, né, de buscar, ou o que tem acontecido? Olha, Renato, eu acho que quando a gente fala sobre pensamento, ou pelo menos construção de opinião, formação de uma determinada crítica sobre algum assunto, a gente está falando sobre informação. O que o nosso cérebro faz com a informação é o pensamento. É a proposição de ideias, resolução de problemas. Vamos pegar um exemplo concreto, quando você tem um cubo mágico, minha filha ama resolver cubo mágico. Ela vê lá cores diferentes em lados diferentes e ela quer colocá-los em um padrão tal que fica vermelho, azul, amarelo, branco e cada um no seu local correto. E o que gera no final para ela uma satisfação tal que gera um sorriso, gera uma alegria. Conclusões a partir de ideias nos geram emoções também. Não é um processo apenas cognitivo, mas emocional. Então, Uhum. o pensamento lógico, a gente usa regras para poder chegar a conclusões. Só que, Renato, isso dá trabalho. Isso não é algo que daqui para lá, não é que nem eu, sei lá, espremer uma espinha, espremer um cravo ou atravessar a faixa de pedestre, sabe? É um pouco mais complexo que isso. E aquilo que dá trabalho, normalmente, ou a gente tem um desejo muito forte de resolver, são perfis diferentes, ou a gente tem um desejo muito forte de fugir disso, ou terceirizar, né? Vou colocar alguém para resolver por mim. Então, olha, as pessoas não querem pensar. É verdade até a página 2, porque na verdade elas pensam de forma rasa. Porque se ninguém pensasse, nem animais seríamos, né, aliás, seríamos pedras, né, minerais. Mas a gente pensa de forma rasa, que é o quê? É o primeiro pensamento, normalmente vem imbuído de preconceito. Vem Uhum. imbuído de ideias pré-concebidas sobre grupos, sobre classes, sobre partidos, sobre coisas. A gente tem ideias pré-concebidas, que normalmente Uhum. são oriundas de um senso de autopreservação. Então eu não vou entrar numa viela escura.
É porque eu tenho medo que lá possa ter um bandido que vai me assaltar. Eu não tenho informação nenhuma Sim. que há um bandido lá. Eu não vou encostar numa tarântula porque ela pode me picar, mas eu não tenho informação nenhuma, nem se ela tem um veneno. Eu não tenho informação, às vezes ela removeram ali a quelícera dela, ela não injeta mais veneno, ou ela é Uhum. mansa, ela não faz isso. Vou dar um exemplo mais real ainda. Eu levo meu cachorro para passear à noite, tem uma árvore aqui perto que é cheia de morcego, mas morcego é um animal que se alimenta de frutas. Ele não é o Drácula que vai me atacar, o meu cachorro. Mas fala para mim conscientemente se eu passo tranquilo ou se eu vou correndo para sair daquela árvore o mais rápido possível. De Não, fato, então cara. esses preconceitos, essas ideias preconcebidas nos levam a tomar algumas decisões que não necessariamente são racionais. Agora extrapola isso para o nível de igreja. As pessoas elas vão lá em culto, em um ambiente religioso, ouvem uma mensagem que elas pressupõem que aquele líder que está falando para elas é alguém que estudou bastante, alguém que se preparou, Uhum. alguém que tem um chamado até metafísico que Deus o chamou para que levasse aquela palavra para elas. Elas vão pressupondo que a mensagem já está correta. Elas assumem que aquilo é correto, ouvem, acolhem, não fazem nenhum tipo de pensamento crítico, né? Ou seja, elas apenas concordam, fazem aquele ciclo, aquele movimento de relação com a ideia que está sendo propagada naquele ambiente, e vão para Uhum. casa felizes, porque Deus falou com elas. Então, no primeiro Exato. momento, o que a gente pode fazer é o seguinte: que bom que elas estão dispostas a participar daquele seio da igreja, mas elas têm que ter consciência de que é perigoso, que o ser humano é alguém que manifesta a sua maldade em vários locais, inclusive na igreja. E, infelizmente, muitas pessoas têm Exato. sido enganadas por conta disso. Exatamente. Um dos pontos que eu ia tocar em relação a isso é de que, olhando para a psicologia, tá, nosso cérebro ele funciona de forma econômica, né? Não sei se Uhum. você já chegou a estudar sobre esse assunto, mas para aquilo que nós de fato não queremos muito fazer, o cérebro ele dá uma enxugada, tá? Então ele fala, não, ok, é aquilo que você falou, você tem um símbolo ali na sua frente de autoridade, né? Uma pessoa estudada, uma pessoa que se formou naquilo para fazer aquilo, e você toma tudo isso como uma verdade para sua vida. Cara, isso é um pouco perigoso, porque É. homens são falhas, pessoas são falhas. E um outro fator também que me preocupa bastante, muitas igrejas que trazem heresia, que levam heresia, né? Pregam heresia, fazem, é fazer uso, por exemplo, das músicas, né? O que eles fazem? Eles criam todo um clima, eles jogam a emoção, tá? Eles expõem a emoção a ponto das pessoas ficarem abertas, tá? Assim, você vai numa igreja, dependendo do tipo de igreja que você tem aquele louvor, aquele worship, aquela adoração toda, e quando termina, seu coração está aberto, né? Você está ali derramado. Então, tudo que você recebia ali, você está propício a executar, tá? Até um dos pontos que eu sou contra é você falar sobre oferta depois da adoração, depois do louvor, tá? Porque é um momento muito vulnerável emocionalmente para a pessoa, tá? Eu acho isso um pouco chato, um pouco complicado, tá? E as pessoas acabam realmente tendo essa visão do pastor, do líder, enfim, da pessoa que está à frente dela ali. Isso dificulta um pouco. Sim, sim. Infelizmente, é triste falar isso, né? Porque assim, igreja, a gente pressupõe, e eu também pressuponho, que é um ambiente saudável. Porque a gente vive em um mundo insalubre. Um mundo em que é cachorro comendo cachorro, é pessoas querendo puxar o seu tapete, existe uma crise de confiança, uma crise. A gente olha isso, olha na música, o tanto de música que fala sobre traição. Isso é um sinal, uma bandeira vermelha que se levanta para apontar a falta de confiança que existe nas pessoas, ou evidências de que as pessoas umas traem as outras e que se tornou lugar comum. Então, assim, existem várias crises éticas, morais no mundo. Então, quando a gente olha para uma igreja, é um local seguro, ou deveria ser. Uhum. Infelizmente, como as pessoas vão com essa boa vontade, imaginando que é um lugar seguro, são pessoas que estão falando sobre Deus, sobre amor, sobre abnegação, sobre um cuidar do outro, companheirismo. Então as pessoas olham assim: poxa, finalmente encontrei um local onde eu possa externar minhas angústias e tratar as minhas mágoas e aprender a amar. O James Smith fala que o evangelho é o local onde Jesus nos matricula na escola do amor. A gente tá ali para aprender a amar, para ser amado também, para ser cuidado. Infelizmente,
tem pessoas ali que aproveitam dessa, de, dessa disposição em confiar e exploram e vão falar sobre e vão encontrar formas de ganhar dinheiro, basicamente. Explorando o medo das pessoas, explorando a ganância que algumas pessoas têm, explorando a culpa que essas pessoas possam ter. Então, se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Pronto, quem é que vai fazer? Se eu acredito na Acabou. mensagem que você está falando, eu quero viver uma vida com Jesus para sempre. Mas se eu estou deixando de cumprir a palavra que esse pastor está me falando, eu vou para o inferno. Poxa, que absurdo. Então eu vou obedecê-lo, como um cordeiro indo para o matadouro. Tem gente que vai falar o seguinte: olha, se você der 50, Deus vai te devolver 100. Se você te der 50 mil, Deus te dá 100 mil. Se você der o seu carro, Deus te devolve uma casa. Está explorando a ganância da pessoa. Às vezes até um senso até de ambição mesmo, de querer coisas melhores para sua vida, de dar uma casa, um carro melhor para a mãe. Ok, mas infelizmente pela má fé do líder religioso, as pessoas elas ficam iludidas com quantias exorbitantes de dinheiro e bens e prosperidade, e infelizmente até bem-estar, até pode ser subjetivo, né? Pode ser De algo fato. não tangível, né? Pode ser uma alegria perene que seja, ou então explora a culpa, né? Olha aí, Exato. se você poderia comprar essa rosa ungida e levar para sua mãe que está lá doente, mas bom, você faz o que você quiser, né? Deixa ela doente lá na cama. Olha que absurdo, explorando a culpa da pessoa, explorando essa fragilidade. Infelizmente, são meios que líderes religiosos usam, mas não apenas É, líderes religiosos, né? Dá para explorar, dá para ir para outras áreas, né? Outros métiers, claro. mas na igreja é muito triste saber que isso ocorre. É claro que a gente não pode generalizar, tá? Existem muitas igrejas, ou boa parte das igrejas pregam a verdade, estão buscando a verdade, vivem ou buscam viver, acho que é o mais correto, né? E hoje eu estava vendo, analisando um vídeo, inclusive fiz a publicação hoje, justamente mostrando um pouquinho de como os falsos mestres acabam agindo, tá? E usando a ganância, né? Criando ali ativando alguns gatilhos da ganância das pessoas, tá? Então já entendendo que a pessoa está naquele meio, que participa daquele meio, tá? Ela já está com uma intenção errada. Tá? Ela tem uma visão um pouco deturpada diante disso. E um dos pontos que eu vejo, Erlan, que poderia ser, assim, melhorar, tá? Assim, pensando de duas possibilidades. Ó, existem duas formas do pastor ou do mestre ali ensinar a palavra de Deus. Tá? É claro que existem mais, mas vamos ater a duas, só para a gente não fugir muito. A primeira seria basicamente apresentar a palavra, onde você lê o versículo bíblico, você interpreta, você traz ali o que aconteceu na época, e você traz uma aplicação para o momento da igreja. Tá? E uma outra forma é de você ensinar a igreja, tá, a como buscar a interpretação correta das escrituras. Eu vejo que essa segunda ação é um pouco falha em alguns momentos. Por quê? Porque determinadas igrejas não querem que a pessoa busque a verdade. Infelizmente é isso. Mas não sei, acho que depende muito. É tudo muito relativo, tá? Eu não estou falando mal de igreja, longe disso, Uhum. mas estou explorando aqui algumas possibilidades que de fato acabam acontecendo. Sim, sim. Eu sempre costumo dizer, a gente viu agora, há uns, sei lá, mês passado, aconteceu aquele burburinho sobre o Faustão, né, que precisou fazer um transplante de coração e foi submetido, etc. Eu uso bastante esse exemplo do transplante de coração. Imagine a seguinte situação: você tem uma pessoa que precisa de um coração para ser transplantado. Imagine que você vá até lá a pessoa que acabou de falecer e doou seu coração, era doador de órgão, e ela pega o coração, só que ela corta de qualquer jeito. Eu não sou um cirurgião nem nada. Eu abro, eu sei que tem que tirar de um lugar e colocar no outro. Então eu pego uma faca de cozinha mesmo, abro, pego com a mão e tento tirar lá o externo lá e abrir as costelas. Pego com a mão assim, cheio de sujeira, aquele coração, corto com a tesoura sem ponta e vou tirando lá e levo com as mãos assim para o outro coração, aliás, para a pessoa que precisa ser transplantada, né? E coloco de qualquer jeito e fico imaginando que aqui é mais grosso, essa artéria que deve vir aqui, eu vou costuro e faço uma sutura por conta própria. A minha intenção foi boa. Eu queria tirar o coração de alguém que não
mais o usa, né, alguém que já está falecido e era doador, e colocá-lo numa pessoa que precisa desse coração para viver. Só que quando o método não é feito da maneira correta, ao invés de gerar vida, eu apenas assino o atestado de óbito dessa pessoa que vai receber esse coração todo transformado, todo Boa. zoado. Cara, matou a Agora, pau. né, trazendo para a Bíblia, né, então a gente tem textos que não são da nossa época, são de 2000, no mínimo 2000 anos atrás, e no máximo que é 3.500 anos atrás, a gente tem esse gap aí. Então são de uma cultura que não é nossa, de uma língua que não é nossa, um sistema político, ético, moral diferente do nosso, então é assim, muito diferente. Até coisas básicas, roupa, uma gola polo que eu estou usando agora, isso nunca passou pela cabeça do apóstolo Pedro falar sobre gola polo, quanto mais sobre diferentes tipos de povos, gentio, judeu, etc. Agora, quando a gente pega esse texto é de algo que todo mundo já morreu. Todo mundo que está ali envolvido na Bíblia ali, tirando Jesus, que ele é o único vivo, né? Mas Uhum. ele ressuscitou. Mas está todo mundo morto. A gente vai pegar o coração, né? O cerne desse texto e vai trazer para a nossa vida. A gente vai implantar esse texto no nosso coração. Só que quando a gente faz isso de uma maneira ruim, e o que significa maneira ruim? É sem tomar os cuidados de contextualizar, de entender o que é anacronismo, determinadas situações se aplicavam numa época. Poligamia. Abraão tinha a escrava que deitou com ela, enfim, Sim. Davi tinha várias mulheres, enfim, é um contexto completamente diferente do nosso. Né? Vai ter um pastor famoso lá que falou: pega a mulher e adultera. Não dá, O não é próprio, o assim que se próprio faz. repórter ele corrigiu ele ali, né? O repórter fez uma crítica textual ao vivo. Acho que você está lendo errado, pastor. Na língua portuguesa, inclusive, né? O texto é em hebraico e ele fez a exegese em Ele, português. é? Ah, é? É, tem que ver isso aí, são várias interpretações. Não é assim que funciona, cara. Então existe uma técnica para isso. Eu não estou falando isso para tentar afastar a leitura da Bíblia e a aplicação dela, e a leitura devocional, por exemplo. Eu não vou afastar do leigo, da pessoa que não tem estudo formal teológico. Muito pelo contrário, a pessoa tem que ter esse costume, tem que ter, porque Deus se manifesta de várias formas, inclusive na revelação especial, na Bíblia. Então, conversa com a pessoa mesmo na subjetividade. Ok. Só que na responsabilidade que existe no ofício pastoral de transmitir uma mensagem num púlpito para, sei lá, dezenas ou centenas ou milhões de pessoas, tem que ter muito cuidado. E esse cuidado, ele exige ensino, exige contexto, exige o uso de técnicas, exige o conhecimento da linguagem original, do Antigo Oriente Próximo, da leitura tanto arqueológica quanto histórica, o respeito que se tem que ter por esse tipo de ambiente. Fazendo isso, ainda assim é perigoso, né? O apóstolo Tiago fala: não queiram vocês serem mestres, porque o juízo sobre vocês vai ser muito maior. Então, imagina a responsabilidade. E uma pessoa que. Isso que eu estou falando, eu estou pressupondo pessoas de boa fé pregando e podendo ainda assim transmitir alguma mensagem que não seja tão correta. Mas agora imagina a pessoa que está fazendo de má fé, só querendo lucrar, só querendo. Pois é. Eu já vi na OLX gente vendendo igreja. Vendo igreja tal com 2.000 membros. Tratar no privado. Isso é absurdo, Renato, não dá. Que isso, cara. Uma das coisas que eu anotei aqui, você chegou a comentar, vou puxar o gancho. Essa questão de não sejam mestres, né? As pessoas acabam usando isso muito como muleta, falando: a letra mata, né? Não, vamos deixar o espírito agir, tá? Eu acho não, eu tenho certeza que existe uma linha bem tênue nisso daí, tá? De que as pessoas acabam errando, tá? E falam: não vou ler, já li, não vou buscar mais do que isso, porque quanto mais eu busco, mais eu vou ser cobrado disso, tá? O que a gente É, pode dizer para uma pessoa dessa? eu costumo dizer que quem quer fazer pela metade encontra o dobro de desculpa. Quem, entendeu? Quem não quer mesmo, né? Não quer se aprofundar e tal. Bom, desculpa tem aí para a rodo, né? Vai encontrar inclusive até desculpa bíblica, né? Uhum. Eu gosto também de usar o Salmo 53, fala assim: não existe Deus nos céus. Aí o pessoal fala: por aí. A própria Bíblia está afirmando o ateísmo, né? Mas continua lendo. Não existe Deus nos céus, assim diz o tolo em seu coração. Peraí, então a leitura é um pouco melhor
a gente está falando. Então, quando o Tiago fala, não que, meus irmãos, muitos de vós não devem se tornar mestres, porque sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito rigor. Veja que Tiago se coloca junto ao grupo daqueles que ensinam. Mas aí tem o pulo do gato, olha só, alguém poderia falar, beleza, Tiago era apóstolo, então não vou, irmão do Senhor, né? Eu não vou querer ser mestre porque eu não quero ser cobrado. Beleza, mas pensa bem, Tiago tá equiparando, né? Aquele que ensina com o ofício de ser mestre. Qual que é a mensagem de Jesus? Quando ele sobe, quando ele ascende aos céus e fala para o pessoal em Mateus 28 o que eles teriam que fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando as palavras que eu vos ordeno. Peraí, é obrigação do cristão ensinar aquilo que Jesus fez. É obrigação. E como que eu vou cumprir essa obrigação? Me aprofundando e me preparando. Aliás, dando vazão também, obviamente, buscando o Espírito Santo para que ele possa me capacitar. Mas não é uma coisa exclusivamente conceitual e metafísica, é algo prático também, com o esmero, com o que Tiago fala para Timóteo, para que ele esteja preparado para pregar a palavra, para que ele saiba manusear a palavra da verdade. Peraí, então, unindo todos esses conceitos, a gente entende que precisamos ter essa preparação, não necessariamente teologia formal, sabe? É seminário teológico, faculdade teológica, eu vou lá fazer 4 anos de teologia, depois uma especialização, tal. Seria legal, na verdade seria muito legal se todo mundo fizesse isso. A realidade é que não é todo mundo que vai fazer isso. Mas todo mundo faz teologia, Renato. Pode não ser no seminário Servo de Cristo, no seminário do Sul, pode não ser no seminário famoso, mas vai ser no seminário da vida. Ela faz teologia, ela faz declarações a respeito do que Deus é, sobre as escrituras, sobre a salvação, sobre o pós-vida, sobre a ressurreição, sobre o julgamento. Ela faz algum tipo de julgamento e declarações sobre isso. Ela faz teologia. O R.C. Sproul tem lá uma teologia sistemática chamada Somos Todos Teólogos, com a ideia de que todas as pessoas têm algum tipo de teologia. Alguns com muita base, até porque essas pessoas estão lendo a Bíblia, têm ela já memorizada, decorada e podem aplicar e lembrar, né? O próprio Pedro fala que o Espírito Santo vai nos lembrar as palavras, né? Mas aqueles que fazem teologia formal aprendem, inclusive, como ajudar aqueles que não fizeram a evangelizar de uma maneira mais prática, a pregar o evangelho, a ensinar, porque todos nós aqui estamos aqui para ensinar aquele que transformou a nossa vida. Então, quando o Tiago fala para não querer todo mundo ser mestre, é a ideia de não ser irresponsável. É a ideia de que quando você tomar aquela aspiração ao papel de mestre e professor na comunidade, seja cuidadoso. Existe uma responsabilidade, um rigor, que vai inclusive te cobrar santidade, vai te cobrar testemunho público, vai te cobrar uma dedicação a estudar e se aprofundar. Ele não está falando para você não se aprofundar, ele está falando se aprofunde, mas se aprofunde com responsabilidade. Acho que dá para ir por aí. Cara, excelente, excelente. É a responsabilidade de cada cristão se equipar, pesquisar, buscar. Então, por mais que você tenha visto aquele sermão maravilhoso, né, aquele sermão que acalenta, que te deixa em paz, né, que até mesmo te faz meditar, eu acho importante você chegar em casa, você pesquisar, buscar, entender o contexto tanto histórico, o que o autor quis dizer com aquilo, tá? Muitas pessoas acabam errando porque o camarada pega um versículo lá do Antigo Testamento, de Josué rodeando lá, e traz isso para a igreja, aí o outro vai, puxa uma arca, já bota uma arca, faz uma campanha, coisa assim e tal, e as pessoas com a falta de conhecimento, com a falta mínima, né? Porque, cara, tudo isso é muito básico. Quando você busca nas escrituras, você lê ali minimamente, você consegue entender ali, ou até mesmo com a ajuda de algum livro, alguma coisa que possa te guiar, tá? Fazendo com que você entenda minimamente o que é o evangelho,
tá? O que diferencia o evangelho do judaísmo, enfim, tá? Como é que eu faço? Assim, é uma pergunta, é óbvio que não é uma resposta fácil, mas como é que eu faço para mudar a mentalidade das pessoas? Como é que eu provoco isso na vida de pessoas que têm essa preguiça de ler, têm essa preguiça de buscar, fica ali só acomodado, indo à igreja aos domingos e nada mais, tá? Achando que esse é o caminho. Olha, Renato, existe uma tentação muito grande, e inclusive eu como, superintendente em escola bíblica dominical e organizador didático, de estudos bíblicos, existe uma tendência muito grande da gente querer fazer ações para que cooptem pessoas para poder mudar a sua mentalidade. E vamos fazer uma campanha de leitura da Bíblia, plano anual de leitura da Bíblia, tem que fazer aqui um grupo de estudos, vamos fazer pequenos grupos e divisões ali para que as pessoas possam estudar por temas, ou escolhe o livro do mês, e vamos estudar todo mundo junto o livro do mês, tal. Beleza, olha, não estou reclamando, são ótimas iniciativas, dá para fazer tudo isso. Mas eu citaria o profeta moderno chamado Gabriel, o Pensador, quando ele fala o seguinte: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente, e quando a gente muda, ninguém manda na gente, e quando a gente muda, a gente anda para frente. Sabe? Quer mudar o outro? Vou mudar a mim mesmo primeiro. Eu vou mostrar para as pessoas que é possível e as vantagens disso na minha vida. Então, eu vou deixar que elas, eu vou através do relacionamento, que elas me conheçam. Me conhecendo, elas vão ver a minha rotina, vão ver o que eu faço. Eu vou recomendando a mim mesmo, eu vou sendo eu o outdoor. Eu vou fazendo o que Paulo fala, quer imitar a Cristo? Imita a mim. Então, quer estudar a Bíblia? Olha como é que eu estudo, deixa eu estudar, vem estudar comigo, vamos fazer alguma coisa junto? E aí, alguém, digamos que a cada 100 pessoas que está olhando para minha vida, ela fala, poxa, eu quero fazer assim também. Legal, essa uma pessoa, ela vai fazer isso e ela vai estar disposta também a ensinar e mostrar para outras 100 pessoas e vai criando esses núcleos. Eu acho que quando é orgânico, gera legado, Renato. Quando é orgânico, quando é natural, entendeu? Agora, quando é localizado, gera um movimento temporal, que vai Uhum. ter início, meio e fim. É um projeto. Um projeto ele tem que ter fim. Todo projeto tem que ter fim, que inclusive ele vai para uma transição, né? E vai gerar um novo projeto, enfim. Mas quando é orgânico, ele se torna uma rotina, se torna um legado, se torna uma cultura. E tem pessoas que têm, tem comunidades que têm. Eu conheci algumas, viajando aí pelo Brasil, conheci algumas muito legais. E conheci outras muito, muito, muito simples, mas que você fala qualquer versículo, Renato, tal, a pessoa completa, imediatamente. Eu falei, mas que igreja diferente, que todo mundo aqui lê Bíblia mesmo. E eu já fui em outras também, infelizmente, que aliás, você cita apenas uma referência de um versículo, todo mundo fica assim, poxa, nunca ouvi isso na vida. Infelizmente. Então, olha só, acho que dá para ir pelo caminho de promover grupos de leitura, de promover indicações de livros, até porque a gente está no século XXI olha, não existe mais desculpa para a falta do conhecimento, tá? Porque a internet está muito Tem disponível, muito apesar conteúdo. de ainda ter muitas comunidades em que não tem acesso e precisa de uma inclusão, mas a grosso modo muita gente tem acesso à internet. É só ver a Hum. quantidade de usuários de redes sociais para você ter uma ideia de quantas pessoas estão na internet. E assim, tem livro disponível gratuitamente, né, via Kindle Unlimited, né, por exemplo. Você consegue pegar muito livro que enfim, está disponível para você ler. Tem muito livro em bibliotecas, igrejas fazem bibliotecas, né, e disponibilizam livros ali para isso. Tem grupo de estudos, tem muito material muito bom a baixo custo. Outro dia eu comprei um livro do N.T. Wright, ou Indicadores Fragmentados, comprei a R$ 11. R$ 11. Caraca, Um livro fantástico de teologia altíssima. Então, assim, olha, tem muita não tem coisa desculpa. boa disponível, entendeu? Mas eu acredito que quando eu dou o exemplo
eu gero um legado e crio a cultura. Acredito que é o Uhum. melhor dos caminhos. Legal, eu concordo com você, eu vivenciei durante um tempo, já faz ali quase uns 15 anos já, numa igreja onde para você participar de determinados ministérios, você teria que obrigatoriamente ter uma leitura, uma devocional ali, de pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, tá? O que eu vi ali? Eu vi ali uma certa religiosidade por exercer os 3 capítulos só para poder tocar na igreja, né? Então a pessoa não buscava o conhecimento ou a verdade. Ela simplesmente batia a meta dela dos 3 capítulos e ok. Quando você cria uma mecânica para isso, de fato, é difícil, né? As pessoas não vão engolir. Então não adianta o líder ou a pessoa tentar forçar de alguma forma ali, ó, vocês vão ter que ler, porque é projeto de Deus, tem que entrar na sua cabeça e vai. Não, de fato, não vai. Acho que o que você trouxe é a mais pura e simples forma de você pregar o evangelho, por assim dizer, né? De você você vivendo o evangelho ao lado das pessoas, as pessoas vendo a diferença, tá? Eles vão querer entender o que você tem feito, né? Eu acredito muito que convivência gera semelhança. Né? Quando os discípulos estavam com Cristo, eles começaram ali a ter as mesmas práticas, por assim dizer. E isso também acontece no meio cristão, né? Quando você está ali buscando a Deus, lendo, pesquisando, mostrando o conhecimento, as pessoas começam a olhar e começam a querer a mesma coisa. Eu acho que isso a gente pode tomar aqui como uma das estratégias fundamentais, tá, para fazer com que as pessoas busquem a verdade. Bom, Irlan, chegando agora para o fechamento aqui do nosso episódio, infelizmente não tenho muito tempo para fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, tá? Como é que as pessoas conseguem te achar, o que você tem feito e principalmente o que você tem lido ultimamente? Eita, vamos lá, vamos pelas 3 partes então. Meus projetos, eu sou o líder do Ovelhas Elétricas, é um podcast, cristão que dialoga com a cultura. Então as Massa. manifestações, principalmente da cultura pop, esse subnicho, né, de filme, série, livro, quadrinho, mangá, anime, a gente vai por esse caminho de tentar dialogar com o que existe na cultura pop. Então, quando a gente fala lá sobre o filme Matrix, a gente vê lá o Keanu Reeves, tacando porrada lá no agente Smith, beleza. Só que tem uma mensagem por trás daquilo. Tem algum tipo de messianismo proposto ali, tem algum tipo de subversão do que se entende sobre o Messias prometido, sobre a função dele. Ele é um tipo de cara que ressuscita, que dá a vida, inclusive, para Trinity e tal. Trinity, inclusive, é um nome muito engraçado, porque a Trindade literalmente está ali com ele do lado dele. É. Então, assim, a gente vai vendo que as obras que são propostas na cultura pop, elas são mensagens embaladas em um presente muito bonito. Mas por mais bonito que seja a embalagem quando você ganha um presente, o que importa mesmo é o que está dentro dele. É quando você abre o papel laminado, abre aquela caixa e tira lá o presente. Pode ser ali, pode ser um telefone, pode ser um tênis, pode ser uma camiseta, ou pode ser uma ideologia, o que é o caso das obras do audiovisual. Ou às vezes só do áudio, ou só do visual, ou só do literário, que seja. Existem vários livros que nos levam por vários caminhos e são sempre jornadas muito enriquecedoras. Só que essas jornadas precisam ser refletidas, e a gente propõe um tipo de diálogo, um tipo de reflexão com essas obras. A gente não quer demonizar nada, a gente não quer falar que isso aqui é do mundo, que isso aqui é podre, que isso aqui não pode, que o Harry Potter é o demônio. A gente não quer ir por esse caminho. A gente só quer falar o seguinte: a mensagem está posta. Que tipo de mensagem é essa? Vamos analisá-la? E, em segundo plano, como o Evangelho de Jesus Cristo responde a essas mensagens que estão nas mais diversas obras. Pode ser da música, eu até citei um outro dia uma música do Black Eyed Peas, chamada Where's the Love?
é uma banda de rap, pop, que faz várias apresentações, com muita animação, pá-pá-pá, só que Sim. essa música específica é quase um evangelho, falando que onde está o amor, mamãe me ajude, aí porque as pessoas estão se odiando, aí o refrão fala, pai, olhe aí dos céus e me fale onde está o amor, as pessoas estão se odiando, estão se matando, e me mande uma resposta que venha do alto. É claro, é quase uma oração de um salmo, entendeu? Então, assim, esse tipo de aproximação, obviamente, eu não estou falando que eles são cristãos, que eles são exemplo ou profetas, Uhum, etc. Nada disso. Só uhum. estou falando que existe uma linguagem comum às pessoas, essa linguagem é a da dor. Todo mundo sofre. Em algum ponto, pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela vai ter algum tipo de sofrimento. Pode ser a pessoa mais pobre, que normalmente essas pessoas pobres sofrem em níveis maiores. Mas elas sofrem, todo mundo sofre. Então, quando algum tipo de linguagem toca dores, é uma oportunidade para falar que o evangelho também toca dor, mas ela toca de uma forma que a resolve definitivamente. Então a gente dialoga com isso. Eu também produzo conteúdo no meu Instagram pessoal, erlan.tostes, lá no Instagram, eu jogo algumas reflexões lá, faço alguns stories interessantes, fique à Muito bom. vontade para me seguir. E, bom, vou dar um spoiler, agora primeiro semestre aí de 24 tá saindo o meu primeiro livro, a gente Boa. vai falar sobre cristianismo e cultura, justamente, é uma pesquisa mais aprofundada sobre, sobre a relação do cristianismo com a arte, com a cultura, e uma viagem à história da arte, como tudo isso desemboca na cultura pop, que é algum tipo de manifestação mercadológica da cultura, porque há uma necessidade de fazer uma franquia que venda e continue vendendo, né? Não é à toa que a gente assistiu 30 filmes dos Vingadores e tá até hoje vendo as séries resultantes disso. E como Tá. o cristianismo pode dialogar com isso e onde Jesus entra no meio disso tudo. Bom, ainda não tem data fixa, nem. Na verdade, o nome ainda está sendo decidido, a gente está agora na fase de decisão do nome, mas para 24 deve sair já. É meu primeiro livro. Boa. Então, e o que eu tô lendo? Cara, eu tô lendo especificamente. Bom, agora, especificamente, vou até pegar aqui, ó. É uma pergunta capciosa, cara, porque tem pessoas que lê vários livros ao mesmo tempo, então. Sim, sim, sim. O meu processo de escrita eu estava com uns 7 ao mesmo tempo. Mas aqui eu tô lendo esse aqui, a biografia do Wittgenstein, do Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, chamado The Duty of Genius, é do Ray Monk. É a melhor biografia dele. Eu tô lendo bem. Catatalzão. Você tá lendo É. ponta a ponta, capa a capa? Ponto a ponto. Eu tô aqui na 306 agora. Cheguei aqui hoje. Em algum momento, em algum momento desse mês eu devo terminar ele. É um filósofo que eu mais gosto e eu estou pesquisando sobre ele no mestrado, então a ideia Ah, é eu sim. me especializar mesmo em Wittgenstein, em filosofia da linguagem. É isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, conversei hoje com o Erlan Tosters. Erlan, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua contribuição. É muito massa. Eu acredito que as pessoas que ouviram aqui, de certa forma, foram tocadas pelo aquilo que você disse e com certeza vai ter frutos. Eu que agradeço pelo convite, Renato. Espero que seu podcast voe e a gente se encontre em algum momento aí no Vamos futuro, junto. pessoalmente. Vamos junto, vamos junto. Quando seu livro sair, com certeza vou te chamar novamente aí para a gente falar sobre ele. Muito bom. Tamo junto. Até mais. Valeu. Até. Tchau, tchau.